Oi galera, hoje é a aula 2 do plexo braquial e hoje eu vou estar falando sobre os 5 principais nervos que vimos na aula passada. O nervo mediano, o nervo músculo cutâneo, o nervo radial, o nervo axilar e o nervo ulnar. Então eu vou estar falando um pouquinho deles para vocês, tá? E eu vou começar com o nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo, ele vai fazer a inervação do córaco braquial, do bíceps braquial e do braquial, tá? Uma curiosidade que quando ele vai inervar esses músculos, então ele vai descer, né? Ele vai perfurar o córaco braquial. Então ele vai passar mesmo por dentro do córaco braquial. Isso quer dizer que em alguns casos, né, espasmo muscular de córaco braquial pode repercutir sobre o nervo músculo cutâneo, tá? Então ele perfura o córaco braquial e vai descer ali entre o bíceps braquial e o braquial. Mas falando das ações desses músculos, o córaco braquial ele é um flexor de ombro, ele também auxilia aí no movimento de adução. O bíceps braquial é um flexor de cotovelo, tá? Auxilia na flexão de ombro e também faz o movimento de supina do meu antebraço. Já o braquial, ele é um flexor de cotovelo. Bom, depois que ele faz essa inervação aí motora, ele vai atravessar o meu cotovelo, onde ele é denominado nervo cutâneo lateral. E ele vai, né, fazer essa inervação cutânea lateral do meu antebraço. Então, quem garante a sensibilidade lateral do meu antebraço é o nervo músculo cutâneo, tá? Que depois ele vai ser aí denominado nervo cutâneo lateral. Bom, agora eu vou estar passando para o nervo mediano. O nervo mediano basicamente, aí como macete, ele inerva os pronadores e os flexores. Então, quem são eles? O pronador redondo, que auxilia na flexão de cotovelo, tá? E faz o movimento de pronação de antebraço. O pronador quadrado, que faz a pronação do antebraço, tá? O palmar longo, que faz flexão aí de punho. O flexor radial do carpo, que faz flexão de punho e desvio radial, ou seja, abdução da mão. O flexor superficial dos dedos, que faz aí o auxílio da flexão de punho, mas faz flexão das interfalangianas proximais do segundo ao quinto dedo. A metade do flexor profundo dos dedos, que também auxilia o movimento de flexão de punho e flexiona as interfalangianas proximais e as interfalangianas distais do segundo ao quinto dedo. Um adendo, por que eu falei metade do flexor profundo dos dedos? Porque o meu músculo flexor profundo dos dedos, ele vai receber aí duas ramificações. Uma de suas metades é inervada pelo nervo mediano e a sua outra metade é inervada pelo nervo ulnar. Então, a metade inervada pelo nervo mediano é correspondente ao segundo e terceiro dedo, enquanto que a outra metade inervada pelo nervo ulnar é correspondente ao quarto e quinto dedo, certo? Mas, de uma maneira geral, o flexor profundo dos dedos vai fazer aí a flexão das interfalangianas proximais e distais do segundo ao quinto dedo. Ou seja, tanto o flexor superficial dos dedos e o profundo dos dedos fazem a flexão das minhas interfalangianas, tá? Do segundo ao quinto dedo. Aí eu tenho o flexor longo do polegar, tá? Que faz aí a flexão do meu polegar, o flexor curto do polegar, que também vai fazer a flexão do meu polegar, tá? O oponente do polegar, que faz a oposição do polegar, que é um movimento combinado de adução, pronação e adução. O abdutor curto do polegar, que faz a abdução do polegar, certo? E auxilia a flexão. E o primeiro e segundo lumbricais, sendo que o terceiro e quarto lumbricais são inervados aí pelo nervo ulnar também. Mas de uma maneira geral, os lumbricais eles vão flexionar as minhas metacarpofalangianas, basicamente esse movimento, e estende aí as minhas interfalangianas, tá? Tanto as proximais quanto as distais do segundo ao quinto dedo. Bom, agora a inervação cutânea do nervo mediano. Basicamente, a inervação cutânea dele vai se dar na superfície palmar do polegar, no segundo, no terceiro e na metade lateral do quarto dedo. Então, essa é a inervação aí cutânea do meu nervo mediano na região palmar. Na região dorsal, ele vai inervar apenas as pontas dos dedos, tá? Do primeiro, do segundo, terceiro e a metade lateral do quarto dedo.
Então, as minhas pontinhas dorsais desses dedos são inervados pelo nervo mediano. Uma curiosidade, quando o paciente ele tiver aí dor ou formigamento, né, referente a esses dedos, pode-se dizer, né, que é por conta de uma compressão do nervo mediano que ele vai fazer, né, vai dar aí a sensibilidade dessa região. Então, seja por qualquer uma compressão, pode ser lá na coluna cervical, por uma protusão discal, pode ser, né, no desfiladeiro torácico, ali entre escaleno anterior e escaleno médio, primeira costela e clavícula, ali na região do peitoral menor, né, que é por onde aí, essas estruturas que é por onde o plexo braquial passa e tal. Então, pode receber uma compressão daí, pode receber uma compressão no túnel do carpo, né, que é bastante conhecido, né, como síndrome do túnel do carpo. Então, qualquer uma dessas compressões dadas sobre o nervo mediano, né, pode repercutir, né, dar dor ou formigamento nessa região. O próximo nervo é o nervo axilar. O nervo axilar, ele vem pela axila e ele vai contornar o meu húmero, tá? Para fazer a inervação de deltoide e redondo menor. Um problema disso é que quando ele contorna o meu húmero, ele passa por dentro de um espaço denominado espaço quadrangular, que é um espaço realmente em formato aí de um quadradinho, tá? Então ele vai passar por esse espaço e que é formado, né, através do tríceps, do redondo maior, do redondo menor e do húmero. Então tanto as estruturas musculares quanto a estrutura óssea forma esse espaço. E qualquer uma das alterações dessas estruturas podem repercutir sobre o nervo axilar. Uma curiosidade não, as ações dos músculos é que o deltoide, ele é um potente abdutor, tá? O seu feixe anterior auxilia na flexão e o feixe posterior na extensão de ombro. Além disso, né, ele auxilia na rotação medial, na rotação lateral e também estabiliza o meu ombro. Já o redondo menor, ele é aí um músculo do manguito rotador, tá? A principal função dele é dar estabilidade à glândula numeral, porém ele realiza também, né, minha rotação lateral de ombro e auxilia no movimento de adução aí do meu braço, né, do meu ombro. Bom, a inervação cutânea do nervo axilar, tá? É dada nessa região aqui, mais superior e lateral do braço, tá? Essa região mais aqui acima, né? Essa região mais aqui acima é dada pelo nervo supraclavicular, tá? Então, o nervo axilar ele vai dar inervação aqui cutânea dessa região. Então, é isso. No próximo vídeo, para não ficar tão longo esse, eu vou estar falando sobre o nervo radial e sobre o nervo ulnar, tá? Que são aí nervos que também tem bastantes músculos. Então, eu vou estar falando deles no próximo vídeo para não ficar longo. Espero que tenham gostado e é isso!